o governo quer arrecadar, né? Até porque, você pode explicar muito melhor do que eu, para a gente ir lá no fundo da história, o novo arcabouço fiscal, ele é diferente do antigo teto de gastos, É diferente, né? é um pouco mais flexível. Ele é um pouquinho mais flexível, ele está atrelado à arrecadação de impostos, não é isso? Perfeito, então, isso quanto mais você... Estou falando de um jeito totalmente simples e tosco. Mas eu acho que as pessoas conseguem entender, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente fica, o arcabouço, né? Essas palavras Dá difíceis, até medo, né? as pessoas se assustam. Eu gosto sempre de aproximar, porque eu Isso acho é legal, que... né, tangibiliza, né? Eu Bom. acho que você fala de um jeito simples e assim, o que o arcabouço vai afetar Isso, na tua vida ali, no seu dia a dia, entendeu? E voltando aqui, então, antes eu tinha o teto de gastos, tal, que tinha a limitação lá conforme a inflação, não sei o quê. Aí agora tem uma mudança que é atrelada a mais arrecadação. Então, quanto mais você arrecada, mais você pode gastar dentro ali de uma margem estabelecida, né? E então o governo ele está assim muito preocupado nas formas de arrecadação, né? Se você for ver até os jogos as casas de aposta, né? Agora vão ser regulamentadas. Sim. Então vai ter que pagar tanto de impostos, X. Então assim está sendo até o CARF. Explica pra gente o que é o CARF. Valendo. Valeu. Olá, gente. Valendo. A questão do CARF que foi passado em votação é que existem algumas... tem várias pessoas que votam no CARF, que vai acontecer com algumas questões econômicas ou com alguns tributos, né, com disputas que existem que vão para o CARF. Quando essas disputas vão para o CARF, tem um colegiado que vota. E às vezes as votações ficam lá 5-5. Eu não me lembro agora o número de pessoas que estão lá no CARF, tá? Mas quando fica um número empatado, o que estava acontecendo? O contribuinte ganhava. E agora, o que o governo quer fazer? O governo está falando, não, peraí, nós vamos ter um voto de Minerva. Então, se ficar 5-5, e o governo, né, dependendo de como foi essa votação, então o governo ganha e não o contribuinte. Essa brincadeira é tantas vezes que gera esses empates, vamos dizer que os números ficam iguais ali nas opiniões, que vale bilhões do governo poder ter esse voto de Minerva quando existe um empate nas deliberações do CARF. É como se no STF a gente tem, não me lembro agora, 11 ministros, né? É como se tivesse 10 ministros e um ministro... O presidente geralmente tem o voto de Minerva, tem um né? voto de Minerva. É a mesma coisa ali no CARF, então o governo tendo esse voto de Minerva, isso vale bilhões. Entendeu? Então essa que é a história, tentando... né, deixar de uma maneira muito simples, é isso, mas esse votinho faz muita diferença, é como se o governo tivesse um deputado, um senador tivesse um voto de Minerva ali, na hora que está empatado. E como não é um número enorme de representantes, são um número reduzido de representantes, esse voto de Minerva faz muita diferença na hora de você tomar uma decisão. Aliás, o arcabouço que ainda precisa ser votado, né, na Câmara, tudo né? precisa... O arcabouço já foi para o Senado, tem que voltar para a Câmara. Tá tudo Agora é um andando aí. ioiô, agora fica lá cá, exato. Não, e aí é engraçado, eu fui ver em que pé tava, né, a votação do arcabouço, e acabei de ler assim, Lira adia aprovação do arcabouço fiscal por tempo indeterminado por conta da definição dos ministérios. Então, assim, é uma loucura, né, um jogo de quebra-cabeça aí que tem que ser Você sabe que montado. o governo passou muitas medidas muito difíceis de serem passadas, Sim. né? Pensa que o Congresso, ele era majoritariamente de oposição, né? Na hora que houve a eleição à direita, vamos dizer, que o governo é um governo mais de centro-esquerda, a direita tinha uma maioria. Então, era muito difícil dele passar qualquer votação. E o governo, magistralmente, comprou esse Congresso inteiro. Mas ele comprou de uma maneira diferente de como ele havia feito no passado. No passado, com mensalão e tudo mais, né? Era uma maneira, a gente sabe que é completamente fora da lei. Mas agora não. Agora libera o verba, né? Para os deputados, para os senadores. Libero verba, libero cargo, libero ministério, libero tudo que eu puder liberar para que eu tenha apoio, né, dos congressistas, né? O Brasil não é país para amador. Não, imagina. É país para profissional. E o governo entendeu. O que ele pensou? Ele falou assim, eu vou gastar 20, 30, 40 bilhões de reais em emenda, mas eu vou votar aquilo que eu preciso votar e vou fazer esse país de fato ter crescimento, esse país gerar emprego e tudo mais. Eu vou ser muito sincero, eu não sei se realmente não era provavelmente a única opção que o governo tinha de conseguir ganhar o apoio do Congresso, do Senado. Então, eu
apesar de achar um grande absurdo, de saber que às vezes vão verbas para fazer lá, comprar um kit, né, umas coisas... Robótica. Kit robótica, que é um absurdo, que custa 10... O cara vende por 10 mil reais, ele custa 1.000 lá na China, né? Na Shine, na Shopee, qualquer um dos lugares aí, custa 1/10 do preço. É um grande absurdo, a gente sabe que é um desperdício de dinheiro e de recursos de energia. Por outro lado, foi a maneira como o governo viu para fazer as coisas dentro da lei. Ele está fazendo dentro da lei, né? A gente pode discutir e falar, nossa, que muito ruim da gente estar num país que o governo precisa ter esse tipo de subterfúgio para conseguir aprovar as coisas. Mas tá o dando certo no triste, final. o triste é quando, por exemplo, né, fica em discussão, não, o Centrão quer o Ministério da Saúde, que tem um nome que é técnico, né, que é a Anísia Trindade, que é extremamente eficiente, que vai ser depois de um período longo que a gente teve de pandemia e que a gente teve a saúde numa situação completamente trágica, né, em todos os aspectos, de gestão, de vidas, né? Claro, também, obviamente, por conta da pandemia, mas do jeito que a coisa foi direcionada. Então, acho que é mais nesse aspecto também, né? Assim, de você É muito difícil, imaginar que não vão ter quadros tão técnicos ou podem ser políticos, mas com capacidade técnica para gerir aquela pasta, aquela área da nossa sociedade, né? Do governo.